Draven sentiu o gosto amargo da traição antes mesmo de ver a taça vazia. O ar no grande salão tinha gosto de aço e veneno. Sentado em seu trono de obsidiana, ele lutava para manter a máscara de Rei Alfa, enquanto o veneno transformava seu sangue em fogo líquido. A dor era intensa, como uma agulha de gelo cravada no peito que tornava cada batida do coração um suplício. Os sussurros do conselho eram como o zumbido de insetos distantes. Ele conseguia ver a boca de Corvan, seu irmão, se movendo, as palavras chegando fragmentadas. Tratado com os mercadores do sul. Estabilidade. Você precisa assinar, Draven. Corvan estava mais perto do que o protocolo permitia. Seus olhos, da mesma cor cinza tempestade que os de Draven, não mostravam preocupação, mostravam cálculo, uma avaliação fria do declínio do rei. Draven tentou falar, mas o que saiu foi um ruído rouco. A dor no peito apertou, uma mão invisível esmagando seu externo. Ele viu o rosto de Corvan se alterar. A máscara de lealdade desmoronou por um segundo para revelar algo mais profundo, mais escuro. Triunfo. Então o mundo tombou. A queda foi lenta e violenta. O chão de pedra gelada encontrou seu rosto, mas a sensação estava amortecida, como se ele estivesse caindo através de camadas de veludo. Gritos. O som de armas sendo desembainhadas. O cheiro de seu próprio suor, azedo e doente. Alguém o virou. A visão de Corvan, borrada, pairando sobre ele. O rei foi envenenado! Guardas, selem os portões! As palavras de Corvan eram afiadas, uma ordem clara. Mas os olhos de Draven, lutando para se focar, viram o canto da boca de seu irmão se contrair. Não era um sorriso. Era algo pior. A confirmação final. A escuridão o engoliu, mas não trouxe alívio. Era uma escuridão. Um abismo de sombras, pesado como chumbo, cheia de visões distorcidas. O brilho de lâminas sob a lua, o cheiro de fumaça e terra molhada. Um grito de mulher que se perdeu no vento há muito tempo. Um grito que sempre ecoava nos cantos mais silenciosos de sua mente. Quando a consciência retornou, era em surtos. Sensações desconexas. O cheiro de ervas amargas e cera derretida. O toque áspero de lençóis de linho contra sua pele febril. O sussurro baixo e constante de vozes que paravam quando ele tentava abrir os olhos. Ele estava em seus aposentos. A luz do dia, filtrada pelas pesadas cortinas, tingia o quarto de um âmbar doentio. Draven tentou se sentar, e uma onda de náusea tão violenta o atingiu que ele caiu de volta nos travesseiros, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ele está acordado. A voz era de Corvan. Draven virou a cabeça, um movimento que exigiu um esforço hercúleo. Seu irmão estava de pé ao pé da cama, flanqueado por 2 membros do conselho. Seus rostos eram gravuras de preocupação solene, mas os olhos eram opacos, desprovidos de qualquer traço de humanidade, impenetráveis. Draven. Corvan se aproximou, sua voz suave, quase paternal. Você está muito doente. O veneno é de uma origem rara, perversa. Que... veneno? As palavras de Draven eram arrastadas, sua língua pesada. Ashvile. O nome caiu no quarto como uma lâmina. Draven sentiu um frio diferente percorrer sua espinha. Não do veneno, mas de um reconhecimento antigo e sombrio. Ashvale. O vilarejo da floresta. A resistência. A ordem que ele deu em uma noite de raiva cega, 6 anos atrás. Encerrem a rebelião. Limpem o ninho. Ele nunca viu os corpos. Apenas recebeu o relatório. Missão cumprida. Impossível. Ele respirou. Eles foram erradicados. Aparentemente não todos. Corvan fez um gesto, e um dos conselheiros avançou com um pergaminho. Nossos espiões no leste ouviram rumores. Uma bruxa, a última herdeira da linha de sangue dos Ashvale. Ela guarda os segredos deles, incluindo... Ele fez uma pausa dramática. O antídoto para o veneno que está te consumindo. Uma esperança amarga e tóxica brotou no peito de Draven. Encontrem-na. Tragam-na. Corvan balançou a cabeça. Uma expressão de pesar cuidadosamente ensaiada. Ela está escondida, protegida por armadilhas e ilusões. Levaria muito tempo. Tempo que você não tem. Ele se inclinou, baixando a voz. Mas há outro caminho.
O tratado com os mercadores do sul, eles têm contatos com feiticeiros das terras distantes. Eles podem fornecer uma cura, em troca da sua assinatura. A peça do quebra-cabeça se encaixou com um clique quase audível na mente enfraquecida de Draven. A insistência no tratado. O veneno. A oferta de salvação com condições. Olhou para o rosto de seu irmão, para os olhos que espelhavam os seus, mas que agora pareciam feitos de uma matéria diferente, mais fria, mais ambiciosa. A raiva foi um lampejo quente, cortando através da névoa do veneno por um segundo. Ele não era um rei para ser chantageado em seu próprio leito de morte. Não, Draven cuspiu a palavra. Você encontra essa bruxa. Você atrás diante de mim, vivo. Use toda a guarda, use tudo, mas você atrás. A expressão de Corvan endureceu. O pesar fingido evaporou, deixando para trás o granito puro de sua ambição. Como você ordenar, meu rei, ele disse, a voz gelada. Ele se virou e saiu. Os conselheiros em seu encalço. A busca levou 10 dias. 10 dias em que Draven afundou mais fundo, preso em um ciclo de agonia e alucinações. A visão do grito da mulher na floresta tornou-se mais vívida. Ele conseguia quase ver seu rosto. No 11º dia, eles a trouxeram. Draven foi carregado para o grande salão, envolto em mantos e apoiado por 2 guardas. Ele insistiu em estar no trono. A autoridade era a última coisa que lhe restava. O salão estava frio, o ar parado. Os membros do conselho alinhavam-se nas laterais, espectros silenciosos. As portas duplas se abriram com um rangido. Ela entrou entre 4 guardas, algemada, mas não curvada. Lairi. Ela era mais magra do que ele imaginara, vestida com roupas simples e gastas da floresta, manchadas de terra e coisas que ele não queria identificar. Seu cabelo, da cor de cinzas após um incêndio, estava solto e emaranhado, caído sobre seus ombros como um manto. Mas eram seus olhos que prendiam Draven, uma cor de âmbar queimado, como mel sob a luz do sol poente. E neles não havia medo. Havia um ódio tão puro, tão cristalino, que parecia resfriar o ar ao seu redor. Os guardas a forçaram a ajoelhar-se a alguns metros do estrado do trono. Ela não resistiu, mas a submissão em seus movimentos era falsa, uma armadilha prestes a ser acionada. Corvan avançou. Liray da floresta Ashvale, a última bruxa de seu clã caído. Ela não olhou para Corvan. Seu olhar permaneceu fixo em Draven, perfurando a névoa de sua dor. Ele sentiu aquele olhar como um impacto físico. Você, ela disse. E sua voz era surpreendentemente clara. Uma lâmina de vidro no silêncio do salão. O carniceiro do leste. Você cheira a podridão por dentro. O veneno combina com você. Um murmúrio de choque percorreu o conselho. Draven ergueu uma mão trêmula, silenciando-os. A raiva que ele esperava sentir não veio. Em seu lugar, uma exaustão profunda e uma curiosidade perversa. Dizem que você pode me curar, ele falou. Sua voz um sussurro áspero. Um sorriso lento e sem humor curvou os lábios dela. Dizem muitas coisas. Dizem que um rei deve proteger seu povo. Você acredita em tudo o que ouve? A cura, ele insistiu, a dor contraindo seu estômago. Ela inclinou a cabeça, estudando-o como um espécime raro e repugnante. O veneno Ashvale é tecido com magia de sangue. Só o sangue que o forjou pode desfazê-lo. Seus olhos brilharam com uma luz intensa e amarga. Minha magia, minha vontade. Por que eu usaria qualquer uma delas para salvar você? Corvan interveio, sua voz cortante. Porque se você não o fizer, morrerá lentamente nas masmorras. E depois de você, caçaremos cada alma Ashvale que ainda respira nesta terra, começando pelos velhos e pelas crianças que você esconde. O rosto de Liray não se alterou, mas Draven viu algo cintilar em seus olhos. Não era medo, era algo mais profundo, uma dor antiga, reavivada. Ele conhecia aquele olhar. Vira-o no espelho, em noites silenciosas. Um acordo, então, Draven disse, a ideia se formando em sua mente enfraquecida. Era errado. Tudo aquilo era errado. Mas a alternativa era a morte. E a morte significava deixar seu clã nas mãos de Corvan. Você me cura. E eu
Concedo clemência. Nenhum Ashvale será caçado sob minha ordem enquanto eu viver. Lairi soltou uma risada curta e seca. A palavra de um rei que ordenou um massacre vale menos que o vento. A humilhação queimou nele, misturada com a culpa sem nome que sempre carregara. É tudo o que tenho para oferecer. Ele prendeu a respiração enquanto outra onda de dor o atingia, suor frio escorrendo por suas têmporas. A visão dele escureceu nas bordas. Escolha, bruxa. Meu perdão, ou o extermínio que meu irmão promete. Ele viu o conflito rasgar-se nela. O ódio, feroz e justificado. E por trás dele, algo mais. Um peso terrível. Uma responsabilidade que ela carregava sozinha. Ela olhou para suas algemas, depois para o rosto pálido e suado de Draven no trono. Por um instante fugaz, o ódio em seus olhos pareceu vacilar, substituído por uma avaliação lúcida e desesperada. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, a decisão estava lá, fria e fatal. Eu preciso de minhas ervas, meus instrumentos, e não algemada. Ela disse, sua voz agora plana, esgotada. Não, Corvan protestou. Ela é perigosa. Draven olhou para a mulher ajoelhada diante dele. Ela era perigosa, mas não da maneira que Corvan pensava. Ela era perigosa porque ele já conseguia ver, mesmo através da névoa da dor e do ódio, que ela não se quebraria. E algo dentro dele, algo que não era o rei, nem o alfa, mas apenas um homem cansado de sangue, precisava ver até onde aquela resistência iria. Retirem as algemas, ele ordenou, sua voz ganhando um fragmento de sua antiga força. Deem a ela o que precisa. Ela ficará nos aposentos da Torre Leste, sob guarda constante. Os olhos de Lirai encontraram os dele novamente. Não havia gratidão, apenas um reconhecimento sombrio do jogo que ambos agora eram forçados a jogar. Começaremos ao anoitecer, ela disse, e era uma sentença, não uma promessa. A cura é um processo, intrínseco. Você não vai gostar. Draven segurou seu olhar, a dor em seu corpo ecoando a tensão no ar entre eles. Eu não esperava que gostasse. Os guardas a levantaram, soltando suas algemas. Ela esfregou os pulsos, mas seu olhar nunca se desviou de Draven. Era o olhar de um predador ou de um cirurgião prestes a abrir um corpo. Ele não conseguia distinguir. Corvan se aproximou do trono, seu sussurro um veneno próprio. Você está trazendo a víbora para o seu seio, irmão. Draven olhou para a figura magra de Lirai sendo conduzida para fora do salão, sua silhueta engolida pela escuridão do corredor. A dor latejou em uníssono com um novo tipo de agitação em seu peito. Ou a única coisa que pode sugar o veneno, ele murmurou, mais para si mesmo. O salão ficou em silêncio após sua partida, a presença dela pairando como o cheiro de terra e tempestade. Draven deixou sua cabeça recuar contra o trono frio, os olhos fechados. A imagem que persistia não era a do ódio dela, nem da dor. Era o brilho de algo mais profundo em seus olhos âmbar. No momento exato antes de ela aceitar o acordo. Algo que se parecia muito com desespero. E ele percebeu, com um frio que não tinha origem no veneno, que ela também estava escondendo algo. Algo que tornava sua escolha não apenas difícil, mas catastrófica. A cura começaria ao anoitecer, mas Draven já sentia, no fundo de seus ossos envenenados, que o remédio seria tão mortal quanto a doença, e que a mulher que odiava ele mais do que qualquer outra pessoa no mundo era, de repente, a única coisa entre ele e o abismo. O primeiro movimento foi dado. O tabuleiro estava armado, e ambos os jogadores carregavam segredos capazes de destruí-los. Os aposentos da Torre Leste eram uma cela disfarçada de quarto. Lyra ficou parada no centro do cômodo circular, seus sentidos se expandindo para tocar os limites de sua nova prisão. As paredes de pedra eram grossas, frias ao toque mesmo no ar morno do final da tarde. Uma janela estreita e alta, com barras de ferro grosseiras, mostrava um retângulo de céu que escurecia para um roxo profundo. Uma cama simples, uma mesa, uma cadeira. Um braseiro baixo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes. A porta de carvalho reforçado com ferro estava trancada. Do lado de fora, a respiração ritmada de 2 guardas era um lembrete constante.
Ela tinha conseguido o que pedira: um baú com suas ervas, seus frascos de vidro opaco, o pilão e o almofariz de pedra que haviam pertencido à sua mãe. O cheiro familiar de sálvia seca, raiz de dragão negro e flor de lua murcha a envolveu. Um conforto amargo. Era o cheiro de seu lar. O cheiro de tudo que ele havia destruído. Ela abriu o baú com mãos que tremiam levemente, não de medo, mas de uma raiva tão concentrada que ameaçava consumi-la por dentro. Seus dedos encontraram, escondido sob um pacote de ataduras de linho, o objeto que realmente importava. Um pequeno grimório de couro desgastado, as páginas manchadas pela umidade e pelo tempo. O diário de seu pai, Kaelin, o último líder Ashvale. Lirai era a última da linhagem real, a herdeira direta do poder de Kaelin. Havia outros sobreviventes, como Mira, a velha curandeira que a ensinara tudo e que agora liderava os refugiados nas sombras. Mas o peso de sangue, de liderar e decidir o destino final do clã, recaía apenas sobre os ombros magros de Lirai. Ela não o abriu. Não precisava. As palavras estavam queimadas em sua memória, tão vivas quanto o dia, 6 meses atrás, em que as descobrira. Se o carniceiro Dravin algum dia cair sob uma maldição de nosso próprio sangue, que seja esta, o veneno do lamento, tecido com minha vida, minha raiva, meu último suspiro, que ele sinta a dor que semeou, que a cura para a sua agonia seja a chave para a nossa ruína final, pois só o sangue que a amaldiçoa pode abençoar, e ao fazê-lo, quebrará o selo que guarda os nossos. Uma escolha impossível para a mão que tentar desfazê-lo. Lyra fechou os olhos, pressionando o livro contra seu peito. Ela não sabia. Quando encontrou o grimório escondido nas ruínas da antiga casa de reuniões, ela só queria um pedaço de seu pai, uma conexão com o poder que ele detinha. Ao pronunciar as palavras de abertura do encantamento de proteção, ela não ativou um escudo. Ela ativou uma maldição adormecida. O pacto póstumo de seu pai, o veneno que agora consumia Draven, havia sido despertado por ela. E a cura. A cura exigia que ela desfizesse o tecido do próprio pacto. O pacto que, ela descobrira nas páginas seguintes, não era apenas uma maldição, mas também o que mantinha ativo o velamento, um antigo encantamento de ocultação que protegia os poucos Ashvale remanescentes, velhos, crianças, os fracos, dispersos em refúgios secretos. Curar Draven era desfazer o velamento, expô-los, entregá-los aos lobos Dravin, aos homens como Corvan. Um soluço seco e sem lágrimas sacudiu seus ombros. O ódio que sentia por Draven era um fogo que a aquecia, que dava propósito a cada respiração. Mas esse ódio agora a colocava em um precipício, deixar o homem que destruiu sua família morrer, mantendo seu povo seguro, ou salvá-lo, e se tornar, com suas próprias mãos, a carniceira do que restava dele. A chave girou na fechadura. Lirei escondeu o grimório sob as ervas num movimento fluido, seu rosto se tornando uma máscara lisa de pedra antes que a porta se abrisse. Não eram os guardas. Era Draven. Ele estava de pé no vão da porta, apoiado em uma bengala de ébano, mas recusando o braço do atendente que o acompanhava. Parecia um fantasma de si mesmo. Suas roupas reais, um robe de veludo escuro, pendiam em seu corpo definhado. Sua pele, outrora bronzeada pelo sol, tinha uma palidez cerosa, e suor perolado brilhava em sua testa. Mas seus olhos, os olhos cinza tempestade ainda retinham uma centelha de fogo, de inteligência aguda que observava tudo, incluindo a maneira como ela se endireitou, como seus dedos se cerraram levemente ao lado do baú. Deixe-nos. Draven disse ao atendente, sua voz um fio de rouquidão. Meu rei, os guardas disseram que ela é perigosa. Deixe-nos, ele repetiu. E havia uma lasca de aço naquela voz fraca que fez o homem recuar e sair, fechando a porta atrás de si. O silêncio se instalou, pesado e carregado. Lirai não se curvou, não desviou o olhar. Você veio para supervisionar? Ela perguntou, sua voz gélida. Eu vim para ver o rosto da pessoa que detém minha vida em suas mãos. Ele respondeu, dando um passo vacilante para dentro do quarto.
Ele parecia estudar o espaço, os frascos, o braseiro, como um general avaliando um campo de batalha desconhecido. E para perguntar por que você aceitou. A pergunta a pegou desprevenida. Você me deu uma escolha? Sempre há uma escolha. Ele se aproximou da mesa, seus dedos passando sobre a superfície de madeira áspera. Morrer por seus princípios é uma. Você não parece o tipo que teme a morte. Talvez eu tema coisas piores do que a morte. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. Ele a olhou, a cabeça levemente inclinada. Como? Como condenar os últimos da minha linha à caça? Como carregar a culpa de ser a ferramenta da destruição final do meu povo? Ela engoliu as palavras, transformando-as em veneno. Como passar o resto dos meus dias sabendo que salvei você? Um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios pálidos. Justo. Ele parou do outro lado da mesa, a largura da madeira entre eles parecendo um abismo. A luz do braseiro iluminava os contornos afiados de seu rosto, aprofundando as sombras sob seus olhos. O veneno, ele me mostra coisas, memórias, ou talvez pesadelos. Lirai permaneceu em silêncio, seus dedos encontrando o caule seco de uma flor de lua no baú, esmagando-o sem pensar. Eu vejo fogo, ele continuou, sua voz baixa, distante. Uma floresta à noite. Gritos. Eu dei uma ordem. Há 6 anos. Foi uma resposta à rebelião, ao assassinato de meus embaixadores. Foi raiva. Foi estúpido. Ele fechou os olhos por um momento. Uma contração de dor ou de remorso passando por seu rosto. Eu nunca vi as consequências. Apenas relatórios. Números. Um tremor percorreu Lirai, do cóccix até a nuca. A raiva dentro dela rugiu, exigindo que ela gritasse, que jogasse cada frasco naquele rosto pálido e confessor. Mas algo na admissão crua, na vulnerência não performática dele, a manteve paralisada. Ele não estava se justificando. Estava apenas declarando um fato. Um fato horrível. Por que você está me dizendo isso? Ela sussurrou, sua voz áspera. Ele abriu os olhos, e o olhar dele estava claro, intenso. Porque se você vai me curar, você merece saber no que está colocando suas mãos. O sangue que elas tocarão. Ele respirou fundo, um som ofegante. Eu não peço perdão. Não valeria nada. Mas eu ofereço um acordo diferente. Lyrie franziu a testa, desconfiada. Seu irmão já delineou os termos. Meu irmão, Draven disse, e o nome saiu como uma maldição suave. Não fala por mim. Eu prometi clemência. Ele prometeu extermínio. Minha palavra é a de um rei, mas é fria, impessoal. Ele apoiou-se mais pesadamente na bengala, seus nós dos dedos brancos. Eu ofereço uma troca. Um juramento de sangue, se necessário. Você me cura. E em troca, eu não apenas pouparei os Ashvale. Eu os protegerei. Oficialmente. Sob a lei do clã Draven. O ar saiu dos pulmões de Lyrie. Era uma armadilha. Tinha que ser. Você não pode fazer isso. Seu conselho nunca permitiria. Seu próprio irmão. Meu consórcio obedece ao seu rei Alfa. Ele interrompeu. E pela primeira vez, ela viu um vislumbre do homem por trás da doença. Uma centelha de poder absoluto, de vontade inabalável. E eu estou cansado, Lirai. Cansado de governar através do medo que meu pai semeou. Cansado de acordar com o grito de uma mulher que eu nunca conhecia ecoando em meus ouvidos. Ele a encarou, e sua expressão era de uma fadiga tão profunda que parecia ossuda. Talvez essa cura seja para mais do que apenas meu corpo. Ela estava tremendo. Ela não conseguia parar. A oferta era tentadora, brilhante e impossível. Um futuro onde seu povo não precisava se esconder. Onde as crianças Ashvale poderiam crescer sem medo. Era tudo o que ela sempre quis. Tudo pelo que seu pai lutou e morreu. E era uma mentira. Porque para aceitá-la, ela teria que curá-lo. E para curá-lo, ela teria que quebrar o velamento. Não haveria ninguém para proteger quando a poeira baixasse, porque todos eles já teriam sido encontrados e mortos. A oferta generosa de Draven era um castelo construído sobre areia movediça, e apenas ela sabia. Um juramento de sangue. Ela repetiu, sua mente girando. Você faria isso? Eu faria. Ele não hesitou. Ela olhou para suas mãos,
para as veias azuladas sob sua pele pálida. O sangue dele, envenenado. O sangue dela, amaldiçoado. A solução se formou em sua mente, desesperada e perigosa. E se ela pudesse enganar o pacto? Realizar a cura? Mas de uma forma que apenas parecesse quebrar o selo? Usar seu próprio sangue como isca, mas tecer uma ilusão ao redor do velamento, sustentando-o com sua própria força vital? Seria um risco colossal. Poderia matá-la. Poderia falhar e expor todos mesmo assim. Mas era uma terceira opção, uma que ele não precisava saber. Ela levantou o olhar para encontrá-lo. Eu preciso do seu sangue. Agora, para começar o diagnóstico. Ele estendeu o braço, virando o pulso para cima sem hesitar. A confiança no gesto a chocou. Tome o que precisar. Lirey pegou uma lâmina de prata esterilizada no fogo. Suas mãos estavam firmes agora, o tremor contido pelo foco do trabalho à frente. Ela se aproximou, a mesa entre eles. A proximidade era eletrizante, carregada com o peso do passado e a promessa perigosa do futuro. Ela conseguia sentir o calor febril emanando dele, cheirar o suor doente misturado com o aroma amadeirado de seu sabão. Isso vai doer, ela advertiu. Sua voz um sussurro. Tudo dói, ele respondeu. Seus olhos fixos no rosto dela, não na lâmina. Ela pressionou a ponta da lâmina contra a pele do pulso dele. Um rubor de sangue escuro, quase negro, surgiu. Ela coletou uma gota em um pequeno frasco de vidro. O sangue cheirava a metal e a algo mais. Algo floral e podre. A assinatura do veneno Ash Vale. Enquanto trabalhava, misturando a gota com um pó de cristal lunar, ela sentiu o olhar dele nela. Como você sobreviveu? Ele perguntou, sua voz baixa. Lirey congelou por um segundo. Sobrevivi? Ao massacre. Você era jovem. Ela esmagou os cristais com mais força do que o necessário. Eu não estava lá. Eu estava longe, aprendendo. Aprendendo a ser a bruxa que um dia amaldiçoaria você. Quando voltei, só havia cinzas. Ele não disse, sinto muito. Apenas assentiu. Uma sombra passando por seus olhos. O ódio é um fardo pesado para carregar sozinha. É o único fardo que me mantém de pé. Ela retrucou, sua voz cortante. Ela levantou o frasco, onde o sangue e o pó agora brilhavam com uma luz fosca e púrpura. A reação confirmou o que ela já sabia. Era o veneno do lamento, tecido com a essência de Caelen Ashvale, seu pai. E? Draven perguntou, observando a luz morrer. É o que eles disseram que era. A cura será longa e íntima. Ela limpou a lâmina, evitando seu olhar. Você precisará vir aqui todas as noites. O tratamento funciona melhor sob a luz da lua. E você precisará confiar em mim. Ele soltou um som que poderia ter sido um riso abafado. Confiança parece um preço alto para ambos. Finalmente, ela olhou para ele. A máscara do rei havia caído novamente, revelando o homem por trás. Ferido, cansado, carregando seu próprio tipo de culpa. E perigosamente perceptível. Começaremos amanhã à noite, ela disse, virando-se para guardar seus instrumentos, encerrando a conversa. Agora você precisa descansar. A próxima fase será desgastante. Ele ficou parado por um momento mais, como se fosse dizer algo mais. Então, com um aceno de cabeça, ele se virou e caminhou pesadamente até a porta. Bateu nela 2 vezes para que os guardas a abrissem. Na soleira, ele parou e olhou para trás. Lirey. Ela não respondeu, suas costas rígidas para ele. O grito que eu ouço nos meus sonhos. É alto? Ou abafado como se algo o estivesse sufocando? O coração de Lyra parou em seu peito. A visão de sua mãe, a mão sobre a boca de sua irmã mais nova, puxando-a para dentro de um esconderijo sob as tábuas do chão. O som abafado do choro da garotinha. Ela nunca contou isso a ninguém, nem mesmo a Mira. Ela não se virou. Por que isso importa? Houve uma pausa longa e carregada. Apenas importa, ele disse, sua voz quase inaudível. E então ele se foi, a porta se fechando atrás dele com um clique final. Lirey desabou na cadeira, suas pernas recusando-se a sustentá-la. Ela pressionou as mãos contra seu rosto, sentindo o frio de seus dedos contra sua pele quente. O ódio estava lá, sim,
Mas agora estava misturado com algo terrivelmente mais complicado: compreensão. E uma atração fatal e repulsiva pelo inimigo que acabara de oferecer a redenção em um prato de prata. Uma redenção que ela não podia aceitar da maneira que ele imaginava. Ela olhou para o frasco contendo seu sangue envenenado. A cura era possível, mas o preço era uma traição tão profunda que faria do ódio dela por ele uma coisa simples e pura em comparação. Ela teria que enganar o fantasma de seu pai, enganar o rei e arriscar sua própria alma no processo. Fora, a lua. A cura era uma dança íntima com a morte, e Lyrae conduzia com mãos frias e determinadas. Todas as noites, sob a luz prateada da lua que entrava pela janela gradeada, Draven vinha. Ele parou de trazer guardas para dentro do quarto. Apenas batia na porta, entrava e se sentava na cadeira de madeira dura que ela colocava no centro do cômodo. O ritual era sempre o mesmo: silêncio, exceto pelo som de sua respiração, inicialmente ofegante, e pelo tilintar suave de seus frascos. Na primeira noite, ela pediu que ele removesse a túnica. Ele obedeceu, seus movimentos rígidos, revelando um torso que fora poderoso, agora marcado pela doença, costelas proeminentes sob a pele pálida, músculos definhados, mas também revelando uma rede de cicatrizes antigas, golpes de lâmina, marcas de garra, a história de um guerreiro escrita em sua carne. Lyrae ignorou o aperto estranho em seu estômago, focando no trabalho. Ela aplicou uma pasta fria de raiz de dragão negro e lágrimas de lua sobre seu peito, onde o coração batia de forma irregular e fraca. Suas mãos, treinadas para a cura, trabalhavam com pressão firme, traçando os caminhos do veneno sob sua pele. O toque era necessário, clínico, mas não podia ser apenas isso. A magia Ashvail fluía através do contato, através da intenção. Ela tinha que abrir um canal entre eles, e cada toque era um fio tecendo esse elo. Draven não emitia um som, mas ela sentia os músculos de seu estômago se contraírem sob seus dedos. Sentia o ar preso em seus pulmões. A dor da cura era quase tão ruim quanto a do veneno. "O que você sente?" ela perguntou na terceira noite, sua voz ecoando baixa na sala silenciosa. Era uma pergunta profissional. Tinha que ser. Ele estava com os olhos fechados, a cabeça recostada no encosto da cadeira. "Frio", ele murmurou, como gelo se espalhando do seu toque, seguindo o fogo do veneno e apagando-o. Ele abriu os olhos, as pupilas dilatadas na penumbra. "E você? O que você sente?" Lyrae hesitou, seus dedos parando por um momento sobre uma cicatriz antiga que cruzava suas costelas. Ela sentia o veneno, uma presença escorregadia e rancorosa, impregnada com a raiva de seu pai. Sentia a vida de Draven, teimosa e forte, lutando contra ela, e sentia uma corrente, um fio de consciência que começava a se formar entre sua mente e a dele, um subproduto perigoso e não intencional da magia de sangue. "Sinto o que preciso sentir", ela respondeu, retomando seu trabalho. Nada mais, mas era mentira. Com cada sessão, o ódio que a sustentava começava a se misturar com outras coisas, com curiosidade, com uma estranha empatia pela sua dor. Ela via a disciplina férrea com que ele suportava o tratamento, a humildade silenciosa com que ele se submetia aos cuidados de sua inimiga. Isso não combinava com o monstro que ela construíra em sua mente. Na quinta noite, ele chegou mais fraco. O veneno estava retaliando, lutando contra a cura. Ele cambaleou ao entrar, e instintivamente, Lyrae se moveu para segurá-lo pelo braço, evitando que caísse. O contato foi diferente. Não suas mãos em sua pele, mas seu corpo sustentando o dele. Mesmo que por um momento. Ele estava quente, muito quente, e ela podia sentir os tremores percorrendo seus membros. "Desculpe", ele respirou, seu hálito quente contra seu cabelo. Ela o ajudou a se sentar, sua mão tremendo levemente ao se soltar. "Não precisa se desculpar por estar doente. Não é pela doença", ele disse, olhando para as mãos dela. "É por tudo." Aquela admissão, simples e direta, atingiu-a como um soco no estômago. Ela se virou bruscamente, preparando a mistura da noite com mais força do que o necessário. O silêncio que se seguiu não era mais apenas tenso. Era carregado de coisas não ditas
de uma história compartilhada de violência e perda que agora os unia de uma forma doentia. A cura estava funcionando. A cor estava voltando lentamente ao rosto dele. Os tremores estavam menos frequentes. Mas o elo entre eles estava se aprofundando, tornando-se uma presença constante na periferia da mente de Lyra. Ela conseguia sentir sua exaustão mesmo quando ele não estava na sala. Sentia um lampejo de sua dor de cabeça como se fosse sua. Era invasivo. Era perigoso. E então, na 7ª noite, aconteceu. Draven estava deitado no chão, sobre um tapete que ela trouxera, para uma sessão mais intensa que exigia que ela trabalhasse em seus pontos de energia ao longo da coluna. A lua estava cheia, sua luz banhando a sala em um brilho fantasmagórico. Lyra estava ajoelhada ao lado dele, suas mãos pressionando pontos na base de seu pescoço, canalizando sua própria energia para expulsar um nó particularmente teimoso de veneno. Ela estava vulnerável, profundamente conectada. O mundo se reduziu ao fluxo de poder entre eles, a luta entre a luz de sua magia e a escuridão da maldição. De repente, ele se contorceu. Um tremor violento, não de fraqueza, mas de algo primitivo e poderoso, percorreu seu corpo. Seus olhos se abriram, mas não viam a sala. Viam algo interno, algo assustador. Um rosnado baixo e gutural escapou de sua garganta. O som de um lobo, não de um homem. Draven! Lyra chamou alarmada, tentando retirar suas mãos. Mas era tarde demais. O instinto de Alpha, distorcido pela dor, pela magia invasiva e pela vulnerabilidade extrema, acionou-se. Sua mão voou, não como um golpe, mas como uma reação cega de autopreservação. As costas de sua mão atingiram o lado do rosto de Lyra com força suficiente para enviá-la para trás, sua cabeça batendo contra a perna da mesa. A dor foi uma explosão branca atrás de seus olhos. O gosto de sangue encheu sua boca. Ela mordeu a língua. Ela ficou deitada no chão, atordoada, ouvindo a respiração ofegante e rouca dele. O som a fez voltar a si mais rápido do que a dor. Era o som de alguém emergindo de um pesadelo para encontrar um horror pior. Um gemido de puro terror. Lyra. Ele estava ao lado dela num instante. Seus tremores agora de horror, não de doença. Suas mãos pairaram sobre ela, mas não ousaram tocá-la. Seu rosto era uma máscara de pânico e culpa. Deus, não! Eu não... Lyra se empurrou para sentar, a cabeça latejando. Ela encostou os dedos no lábio, que estava inchado e sangrando. Olhou para a mancha vermelha em seus dedos, depois para o rosto devastado de Draven. A raiva deveria ter vindo. Deveria tê-la consumido. Em vez disso, o que ela viu nele a deixou sem ar. Ele parecia completamente destruído, como se tivesse cometido o pecado definitivo. Foi um reflexo, ela disse, sua voz estranha e amortecida. O veneno, a magia. Você não estava presente. Isso não importa. A voz dele era um rasgado de angústia. Ele se afastou dela, como se sua própria proximidade fosse um perigo. Ele se encolheu contra a parede, enterrando o rosto nas mãos. Seus ombros sacudiam. Eu jurei, eu nunca, depois de tudo que eu já fiz. As palavras se perderam em um som rouco e quebrado. Ele estava chorando. O rei Alpha, o carniceiro do leste, estava encolhido no chão de sua cela, chorando porque a arranhara. Lyra se levantou, ignorando a dor latejante em seu rosto. Ela se aproximou dele, lentamente, como se aproximasse de um animal selvagem e ferido. Ajoelhou-se a uma distância segura. Draven, ela disse suavemente. Olhe para mim. Ele não o fez. Foi um acidente, um risco que eu assumi. Eu sabia que isso poderia acontecer. Era verdade. A magia de sangue era imprevisível com um alfa. Ela simplesmente não esperava isso. A profundidade de sua reação. Como você pode dizer isso? Ele levantou o olhar, seu rosto molhado de lágrimas e suor. Depois de tudo que eu tirei de você. E agora eu te machuquei. Na minha mão. Ele olhou para sua própria mão com repulsa, como se fosse uma arma estrangeira e monstruosa. Naquele momento, Lyra não viu o rei, não viu o inimigo. Viu um homem afundando sob o peso de uma culpa tão vasta que ameaçava engoli-lo inteiro.
E ela entendeu, porque ela carregava um peso semelhante. Sem pensar, ela estendeu a mão, não para tocar seu rosto, mas para cobrir a mão dele, a mão que a atingiu, com a sua. Sua pele estava quente e úmida. Ele ficou imóvel, sua respiração presa. Esta mão, ela disse, sua voz não mais do que um sussurro, está tentando se redimir. Eu posso sentir isso. Através do elo. Você não é o que você fez naquela noite. Assim como eu, não sou apenas o ódio que carrego. Ele virou a mão, de modo que a palma dele encontrou a dela. Seus dedos se entrelaçaram. Um gesto de conexão desesperada. A eletricidade que percorreu Lirey não era mágica. Era humana. Brutalmente simples. Eu ouvi o grito, ele confessou, seus olhos presos aos dela. É o som que termina todos os meus pesadelos. Eu nunca soube de onde vinha. Até agora. Até você. Ele apertou sua mão, como se agarrasse a um penhasco. Eu destruí seu mundo. E você ainda está aqui, tentando me salvar. Por quê? Porque salvar você condena meu povo. Porque eu sou uma fraude. Porque o ódio não é mais suficiente para sustentar-me quando vejo a dor nos seus olhos. As verdades queimaram em sua garganta, impossíveis de serem ditas. Porque talvez, ela sussurrou, cada palavra uma admissão perigosa. Salvar você seja a única maneira de salvar um pedaço de mim mesma. A confissão pairou no ar entre eles, mais íntima do que qualquer toque físico. Os olhos dele se expandiram, e algo nele se desfez, uma barreira final desmoronando. Ele puxou sua mão, não com força, mas com uma necessidade irresistível, e pressionou seus lábios contra seus dedos feridos. O beijo não foi romântico, foi um pacto, um pedido de desculpas, uma reverência. A porta da torre se abriu com estrondo. Eles se separaram como se tivessem sido queimados. Lirey se levantou de um salto, seu coração batendo furiosamente contra as costelas. Draven se levantou mais devagar, seu rosto fechando-se na máscara do rei, mas os vestígios de lágrimas ainda brilhavam em suas bochechas. Corvan estava na porta, seus olhos escaneando a cena. Lirey de pé, com o lábio sangrando, Draven perto da parede, o ar carregado de emoção violada. Um sorriso lento e desagradável se espalhou pelo rosto do general. Parece que a sessão de cura foi intensa, ele disse, sua voz suave como seda envenenada. O que você quer, Corvan? Draven perguntou, sua voz recuperando sua aspereza habitual, mas um pouco rouca. Preocupação de um irmão. Corvan encolheu os ombros, entrando no quarto. Seus olhos pousaram no tapete no chão, nas ervas espalhadas, no frasco de sangue que Lirey usara para o diagnóstico, ainda sobre a mesa. O conselho está inquieto. Rumores estão se espalhando. Sobre a natureza da cura. Sobre o preço que ela pode exigir. Ele olhou diretamente para Lirey. Dizem que a magia Ashvale sempre cobra um preço em sangue. Não apenas do paciente. Lirey sentiu o sangue esfriar em suas veias. Ele sabe, não tudo, mas ele suspeita. O preço é meu para pagar? Draven interveio, colocando-se sutilmente entre Lirey e Corvan. E o conselho responderá a mim, não a rumores. Claro, irmão. O sorriso de Corvan não alcançou seus olhos. Apenas garanta que a bruxa entenda. Qualquer preço que não seja pago por você, será pago por outros. De maneiras que ela pode achar insuportáveis. Seu olhar perfurou Lirey, uma promessa silenciosa de crueldade. Descanse bem, minha lady. Você parece exausta. Ele saiu, deixando um silêncio gelado para trás. Draven se virou para Lirey. O que ele quer dizer? Lirey limpou o sangue do lábio com as costas da mão, sua mente girando. O momento de vulnerabilidade havia passado, substituído pelo perigo frio e real. Corvan estava se aproximando da verdade. E quando descobrisse, ele usaria isso para destruir Draven e seu povo. Ele quer dizer que sua lealdade é uma faca, ela disse, evitando a pergunta real. E ele está pronto para apunhalá-lo com ela. Draven estudou seu rosto, seus olhos buscando as respostas que ela se recusava a dar. O elo entre eles pulsava, transmitindo sua ansiedade, seu medo. Ele deve tê-la sentido. Ninguém vai machucar você, ele disse, a declaração soando como um juramento. Nem a ninguém sob sua proteção. Eu dei minha palavra.
As palavras a atingiram com mais força do que seu golpe, porque ela acreditava nele. E era essa crença que tornava tudo 100 vezes pior. Ela estava prestes a trair a única pessoa que, em um mundo insano, havia oferecido redenção. Você deveria ir, ela disse, sua voz quebrada. A sessão terminou por hoje. Ele hesitou, como se fosse protestar. Então, com um aceno de cabeça, ele se virou e saiu. Quando a porta se fechou, Leary deslizou pela parede até o chão. O lábio latejava. O local onde seus lábios tocaram seus dedos queimava. E no peito, o segredo que ela carregava agora pesava como uma pedra de moinho, esmagando o frágil broto de algo que parecia muito com esperança e muito com o início do amor. Antes mesmo de ter a chance de desabrochar, o grande salão do trono estava cheio de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Não era a tensão silenciosa da doença ou da conspiração sussurrada. Era um animal vivo, agitando-se com o cheiro de sangue no ar. Draven estava sentado no trono, e pela primeira vez em semanas, ele não precisou fingir força. A cura de Lyrae estava funcionando. A cor havia retornado ao seu rosto. Seus músculos recuperavam o tônus perdido, e o fogo em seus olhos cinza era de raiva, não de febre. Ele vestia a armadura cerimonial de couro negro e placas de aço polido, uma declaração silenciosa de sua recuperação, de seu retorno. Mas o homem que se recuperava não era o mesmo que adoeceu. Algo dentro dele havia se deslocado, realinhado em torno de um eixo novo e perigoso. A mulher que agora estava de pé, sozinha, no centro do salão, cercada pelos membros do Conselho Draven. Lyrae estava imóvel, vestindo um simples vestido cinza que Mira lhe enviara secretamente. Ela parecia frágil diante da assembleia de guerreiros e anciãos, mas sua postura era de uma árvore antiga enraizada na rocha. Seus olhos âmbar não procuravam Draven. Estavam fixos em Corvan, que estava de pé à direita do trono, um pergaminho na mão. A questão é simples. A voz de Corvan ecoou, clara e professoral, projetada para alcançar cada canto do salão. Nossa lei, a lei do sangue, decreta que nenhuma magia de um clã inimigo pode ser usada sobre o rei sem a aprovação total do conselho e a plena divulgação de suas consequências. Ele virou-se para Draven, uma expressão de pesar falso em seu rosto. Irmão, você foi enganado, e nós fomos enganados. Draven inclinou a cabeça, os dedos descansando levemente nos braços do trono. Explicação, Corvan. Sem teatro. Corvan sorriu. Era o sorriso de um homem prestes a dar o cheque-mate. A bruxa Lyrae não é uma simples herbalista da floresta. Ela é a filha de Kaelin Ashvile, a última herdeira da linha de sangue que forjou o veneno que quase o matou. Um murmúrio crescente percorreu o salão. Draven não se moveu, mas Lyrae viu um músculo saltar em sua mandíbula. Ele já sabia disso. Ela lhe contara numa noite silenciosa, durante a cura. Mas a maneira como Corvan o apresentava era uma acusação. Ela veio aqui sob falsos pretextos. Corvan continuou, sob a promessa de uma cura simples. Mas a cura Ashvale não é simples. É um pacto, um equilíbrio de sangue. Ele desenrolou o pergaminho. Eu tenho aqui, obtido de fontes confiáveis nas ruínas de Ashvale, uma cópia de um antigo texto. O veneno do lamento só pode ser desfeito pelo sangue que o criou, mas ao fazê-lo, o curador deve quebrar o selo que aquele sangue mantém. Ele ergueu o olhar, triunfante. O selo que protege os últimos refugiados Ashvale, um encantamento de ocultação chamado o velamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto, gelado. Draven lentamente se levantou do trono. O que você está dizendo, irmão? Estou dizendo que cada toque dela, cada poção, cada sessão de cura, Corvan cuspiu a palavra. Não foi apenas para salvar você. Foi para desfiar a proteção mágica que esconde seu povo. Para cada grama de veneno que ela expurga de seu corpo, um feitiço de proteção sobre um refúgio Ashvale se desfaz. Quando você estiver completamente curado, meu rei, o último dos Ashvale estará completamente exposto, pronto para a colheita. A sala explodiu em vozes, gritos de traição, de raiva, de exigência por justiça. Lyrae fechou os olhos. Era pior do que ela imaginara.
Corvan não apenas suspeitava, ele tinha a prova. Ele sabia do velamento. E ele a estava pintando não como uma vítima de um pacto impossível, mas como uma cúmplice ativa, uma assassina de seu próprio povo. Silêncio! O rugido de Draven cortou o barulho como um trovão. O poder de Alpha naquela voz, pleno e restaurado, fez com que até Corvan recuasse um passo. Draven desceu os degraus do estrado do trono, seus passos ecoando na pedra. Ele não foi até Corvan, foi até Lyrae. Ele parou diante dela, seu corpo amplo bloqueando-a parcialmente da visão do conselho. Seus olhos vasculharam seu rosto, buscando a verdade. É isso? Sua voz era baixa, apenas para ela. É verdade? A cura quebra essa proteção? Lyrae abriu os olhos. Nele, ela não via raiva, via dor. A dor de uma traição que ele estava tentando desesperadamente não acreditar. E viu também o pedido silencioso. Diga-me que não é verdade. Dê-me uma razão para rasgar a garganta do meu irmão aqui mesmo. Ela não podia dar-lhe isso. É verdade, ela sussurrou, sua voz carregando por todo o salão silencioso. O veneno foi um pacto póstumo de meu pai, ativado por mim sem querer, quando procurei seu conhecimento. A cura exige desfazer seu trabalho. E seu trabalho final foi o velamento. A expressão em seu rosto se desfez. Foi como ver uma fortaleza desmoronar de dentro. A esperança se apagou, substituída por um desânimo devastador. Você sabia? Ele disse. Não era uma pergunta. Desde o início. Sim, e você não me contou. Não. Corvan aproveitou a abertura. Ela não apenas não contou, meu rei. Ela planejou. Ela veio aqui para terminar o trabalho que você começou há 6 anos. Para entregar o que restava de seu povo. Em troca de quê? De sua própria vida? De clemência? Seu riso era um som feio. Ela jogou com sua culpa, Draven. Ela viu sua fraqueza e a usou. Draven virou-se para enfrentar seu irmão. E a fúria em seus olhos era tão primitiva que Lyrae sentiu um calafrio. Cale a boca! Por quê? Porque a verdade dói. Corvan avançou, abandonando toda a pretensão. Você está tão cego por ela? Por essa bruxa que te envenenou com mais do que apenas uma poção? Ela te fez duvidar de seu próprio sangue. De mim. Eu duvido de você. Draven rugiu. Porque você está parado aqui, com um pergaminho obtido de fontes confiáveis nas ruínas do povo que você alega querer proteger agora. Como você conseguiu isso, Corvan? Você andou farejando em cinzas há 6 anos procurando por armas? A máscara de Corvan escorregou. Eu fiz o que era necessário para proteger este clã. De você. Você ficou mole, sentimental, ordenou um massacre e então definhou de culpa por isso, deixando-nos vulneráveis. O veneno foi uma oportunidade para trazer você de volta à razão, forçá-lo a ver que o poder deve ser compartilhado, controlado pelo conselho. Mas então ela apareceu. Ele apontou um dedo acusador para Lyrae. E você se ajoelhou. Ofereceu proteção aos nossos inimigos. Você traiu seu próprio povo por um par de olhos bonitos e um toque que o faz sentir menos sozinho em sua culpa. A acusação pairou no ar, venenosa, e, para alguns no salão, convincente. Draven olhou para seu irmão, e Lyrae viu o exato momento em que a última réstia de fraternidade se apagou em seus olhos. Foi você, ele disse, sua voz agora perigosamente calma. O veneno. Não foi um ataque Ashvale residual. Foi você. Corvan não negou. Ele endireitou os ombros. Uma medida extrema para um problema extremo. Para salvá-lo de si mesmo. E para salvar o clã. O salão ficou em choque mudo. O próprio irmão do rei. O general. Draven deu um passo à frente. Você envenenou seu rei. Você traiu seu sangue. E você o fez para roubar meu trono. O trono que você não é mais digno de ocupar. Corvan gritou, a raiva finalmente explodindo. Você se senta ali, oferecendo abrigo aos vermes que mataram nosso pai. Nosso pai morreu em batalha, contra um exército, não contra um vilarejo. O grito de Draven ecoou. E a ordem que dei em Ashvale foi um erro, um crime, um fardo que carregarei até o túmulo. Mas foi meu crime. E você usou o sangue daquela noite como arma. Contra mim e contra ela. Ele fez um gesto em direção a Lyrae. Você a colocou nessa posição impossível.
Você é o arquiteto dessa escolha horrível. Ele se virou para o conselho, sua voz tomando o tom de comando absoluto. Corvan Draven está preso por traição e tentativa de regicídio. Levem-no. Os guardas hesitaram, olhando para os membros do conselho, muitos dos quais tinham alianças com Corvan. Foi quando Lyrae falou. Sua voz, clara e fria como água de nascente, cortou o impasse. A cura não precisa quebrar o velamento. Todos os olhos se voltaram para ela. Draven olhou para ela confuso. O quê? Corvan rosnou. Lyrae respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. Eu descobri uma terceira opção. Nas últimas noites. O pacto do meu pai foi tecido com sua vida. Para desfazê-lo sem destruir o que ele protege, requer um substituto. Uma vida pelo selo. Ela olhou diretamente para Draven, e em seus olhos havia uma paz terrível. Minha vida. Eu posso canalizar a dissolução do pacto através de mim. Usar minha própria força vital como âncora para o velamento, enquanto desfaço o veneno em você. O selo permanecerá. Meu povo estará seguro. Draven balançou a cabeça horrorizado. Não, absolutamente não. É a única maneira, ela insistiu, suas palavras acelerando. Você fica curado e mantém sua palavra de protegê-los. Corvan é exposto como o traidor que é. E o preço é apenas o meu. Apenas o seu? Ele atravessou a distância entre eles, pegando seus braços. Seu toque não era violento. Era desesperado. Você acha que eu permitiria isso? Depois de tudo? Você acha que minha cura valeria isso? É uma troca justa? Corvan interrompeu, seus olhos brilhando com uma nova possibilidade. A bruxa pelo rei, o sangue dela pelo seu. O conselho aceitaria. O clã aceitaria. O clã não decide a vida dela. Draven rugiu, puxando Lyrae para trás, colocando seu corpo entre ela e o conselho, entre ela e seu irmão. O gesto era protetor, possessivo, fatal. A vida dela não é uma moeda de troca. Não depois do que eu tirei. Não depois do que nós fizemos. Ele olhou para os rostos do conselho, para os guardas hesitantes, para o sorriso triunfante de seu irmão. Ele viu a armadilha se fechar. A cura contra a traição. A vida de Lyrae contra a estabilidade do reino. E então ele viu a única saída, a mais perigosa de todas. Ele soltou Lyrae e se virou para enfrentar o salão inteiro, sua voz erguendo-se, não em um rugido, mas em uma declaração clara e inegável. Há 6 anos eu ordenei o massacre de Ashvale. Foi uma ação covarde, nascida da raiva e da arrogância. Eu escondi-me atrás de relatórios e justificativas. Eu enterrei a verdade junto com os mortos. Ele fez uma pausa, e o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o estalar das tochas. Lyrae Ashvale não é a traidora aqui. Eu sou. E ela não é a única que carrega um segredo. Ele olhou para Lyrae, e em seus olhos havia um pedido de desculpas e uma determinação feroz. O veneno que Corvan usou, ele só pôde ser ativado porque já havia uma maldição adormecida. A maldição do lamento de um pai, e esse lamento, sua voz falhou por um instante. Só encontrou raiz porque a terra já estava fértil com culpa. Minha culpa. Ele baixou a cabeça por um momento, e quando a ergueu, suas feições estavam nuas, vulneráveis diante de todo o seu clã. Eu aceito a marca do que fiz. A cura de Lyrae pode prosseguir, mas não às custas de sua vida, ou da proteção de seu povo. Em vez disso, eu aceitarei um laço. Um laço de sangue que una o destino Draven ao destino Ashvale. Não através de dominação, mas de reparação. Ele olhou para Corvan, seu olhar frio como o inverno. E qualquer um que se oponha a isso, que veja a vida de um povo como moeda de troca, ou que traia seu próprio sangue por poder, não é digno de estar neste salão, e não é digno do nome Draven. A revelação, a confissão pública, a proposta radical, foi muita informação para o conselho processar. O salão ficou em um burburinho confuso. Foi então que o silêncio foi quebrado. Não por um grito, mas pelo som de um cajado de madeira batendo rítmico contra o mármore. As portas, pesadas e vigiadas, abriram-se como se as sombras nelas contidas tivessem ganhado vontade própria. Mira,
A curandeira anciã que Lirai acreditava estar segura no refúgio, entrou no salão. Ela sentira cada fibra do velamento se esgarçar a cada gota de veneno que Lirai retirava do rei. Sentira o rastro de magia de sangue que agora ligava o palácio à floresta. Ela não esperou ser encontrada pelos lobos de Corvan. Ela veio confrontá-los. Sua presença fez com que Lyri quase chorasse de alívio. A velha curandeira Ashvale olhou para o rei, depois para o conselho chocado. Eu posso atestar, Mira disse, sua voz áspera, mas carregando autoridade, que o rei diz é verdade. O velamento pode ser mantido, e o preço que a senhorita Lirai propôs não é o único caminho. Há um terceiro, um pacto de equilíbrio. Exige sacrifício, sim, mas não uma vida. Apenas orgulho e um pouco de sangue de ambas as partes. Corvan viu seu triunfo escorregando entre seus dedos. Isso é loucura. Você não pode se unir a eles. Eles nos odeiam. Draven finalmente olhou para seu irmão, e sua expressão era de pena. Eles têm todo o direito, mas o ódio só alimenta mais veneno. Lyri me mostrou isso. Ele fez um sinal para os guardas. Agora, levem-no. O julgamento será realizado, mas sua sentença já está proferida na cara de cada homem e mulher aqui presente. Desta vez, os guardas se moveram. A lealdade, balanceada no fio da navalha, inclinou-se para o rei que estava disposto a se curvar, mas não a quebrar. Eles cercaram Corvan. Você é um tolo, Draven! Corvan gritou, lutando contra as garras que o seguravam. Um tolo sentimental! Você vai destruir a todos nós! Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto era arrastado para fora. O salão ficou em silêncio novamente, todos olhando para Draven. Ele respirou fundo, o peso do comando, agora misturado com o peso da expiação, assentando-se sobre seus ombros. Ele se virou para Lirai. Ela olhou para ele, seu coração um turbilhão de emoções. Choque, admiração, medo e uma onda avassaladora de algo que não ousava nomear. Você não precisa... A Torre Leste não era mais uma cela. A porta permanecia trancada, mas por fora, não por dentro. Um símbolo, Draven dissera, de que ela podia sair quando quisesse, de que sua permanência era uma escolha. Lirai escolheu ficar. A noite após o confronto no grande salão foi silenciosa, carregada com o eco de verdades gritadas e alianças desfeitas. Mira foi autorizada a ficar com ela, e a presença da velha curandeira era um porto seguro em um mundo que havia virado de cabeça para baixo. Ela preparou um chá forte e silenciosamente examinou o lábio já cicatrizado de Lirai. Ele confessou, Mira murmurou, colocando uma compressa de ervas frias em sua testa. Para todos, isso não é algo que um tirano faria. Ele não é um tirano, Lirai respondeu, a surpresa em sua própria voz. Ele é apenas um homem, um que cometeu um erro monstruoso. Mira a observou atentamente. E você? Você ainda é a mulher que jurou vingança? Lyrai olhou para as mãos, para as pequenas cicatrizes de cortes de ervas e as marcas de trabalho. A vingança morreu no salão, quando ele se colocou entre mim e eles, quando ele ofereceu seu orgulho como pagamento. Ela levantou o olhar. O que resta, Mira? Se não o ódio? Mira sorriu, um sorriso triste e sábio. Algo muito mais perigoso, minha criança. Algo muito mais difícil de carregar. A terceira opção. O pacto de equilíbrio. Mira explicou sob a luz de uma única vela. Não era um segredo perdido, mas uma lógica antiga da magia Ashvale. Para cada nó desfeito, um novo deve ser amarrado, ou o tecido da realidade se desfaz. O veneno era um nó de morte. O velamento, um nó de proteção. Eles estavam entrelaçados pelo pacto de Kaelen. Separá-los sem romper ambos exigia um terceiro ponto de conexão, uma âncora. O sangue do rei, Mira disse, voluntariamente dado, misturado ao seu, não para dominar, mas para sustentar. Ele se tornaria parte do circuito. A proteção dos Ashvale não mais dependeria apenas do fantasma de seu pai, mas também da força vital do rei Draven. E a saúde dele estaria ligada à integridade do selo. Lyri sentiu um frio percorrer sua espinha. Isso o tornaria vulnerável. Se o velamento fosse atacado, ele sentiria.
Mira confirmou. E se ele fosse morto, o selo se desfaria lentamente, não de uma vez. Daria tempo. Ela inclinou-se para a frente. É um risco enorme para ele. E para você. Vocês estariam ligados, Lyrie. Não apenas pelo elo da cura, pelo sangue, pela vida. Ligados. A palavra ecoou em Lyrie. Ela já conseguia sentir o elo, um fio tênue de consciência. Isso o tornaria uma corda grossa, um vínculo inegável, uma intimidade que ia além do toque, além das palavras. Ele aceitaria? Lyrie sussurrou. Pergunte a ele. Mira disse simplesmente. Ele veio na hora marcada, como sempre. Mas nada era como sempre. Ele não estava vestindo armadura ou hobbies reais, apenas uma túnica simples de linho, como a que ele usava durante as sessões de cura. Ele parecia mais jovem. E mais velho também, os cantos de seus olhos marcados pelo peso do que havia revelado. Mira se retirou com um aceno silencioso. O quarto parecia menor com ele nele. O ar, mais denso. Mira explicou? Draven perguntou, sua voz suave. Lyrie assentiu. É um risco enorme para você. É um risco que eu escolho. Ele deu um passo à frente. Lyrie, o que eu disse no salão, eu não disse para ganhar o conselho. Eu disse porque era a verdade. Eu estou cansado de viver escondido atrás do que fiz. Quero construir algo em seu lugar. Algo que não seja erguido sobre ossos. Ele olhou para as mãos dela. Se isso significa que meu sangue deve proteger o que uma vez ameacei, então que seja. É uma penitência que eu aceito de bom grado. Não é sobre penitência, Lyrie disse, encontrando coragem para levantar o olhar e encará-lo. É sobre equilíbrio. Você não pode sustentar o selo se for apenas por culpa. A culpa consome. A magia precisa de convicção, de um desejo genuíno de proteger. Ele a observou, seus olhos cinza sondando os dela. E você acha que eu não tenho isso? Por que você teria? A pergunta saiu como um suspiro. Eles são estranhos para você. Eles são seu povo, ele disse, como se isso fosse a única explicação necessária. E você não é mais uma estranha para mim. A admissão pairou no ar entre eles, quente e viva. Lyrie sentiu o rubor subir por seu pescoço. O elo, ela disse, desviando o olhar. O da cura. Ele se tornará permanente. Você sentirá coisas sobre mim. Já sinto, ele confessou, sua voz um fio de som. Eu sinto sua ansiedade agora como um formigamento na minha nuca. Sinto sua determinação, firme como uma rocha no meu peito. É invasivo. E não é. Ele deu mais um passo, fechando a distância. Por 6 anos, eu vivi em uma fortaleza de solidão. O veneno foi apenas um reflexo físico do que já estava dentro de mim. E então você chegou, com seu ódio e suas mãos que curam. E a solidão desapareceu. Foi substituída por você, por sua presença. Até mesmo sua raiva era algo real, algo quente, algo vivo. Lyrie estava tremendo. Cada palavra dele era um golpe contra as muralhas que ela passara uma vida construindo. Eu ainda me lembro do grito, ela sussurrou, as lágrimas finalmente bem nos olhos. Da minha irmã mais nova. Minha mãe a abafou. Ela a empurrou para um esconderijo sob o chão. Eu estava longe, mas eu o ouvi, através do vínculo com minha mãe. Eu o ouvi, e era seu nome que eles gritavam. Draven. Ele fechou os olhos. Uma onda de dor passando por seu rosto. Lyrie, eu carreguei esse ódio por tanto tempo. Ele me definiu. E agora ele se foi. E eu não sei quem sou sem ele. Uma lágrima escapou, rolando por sua bochecha. Ele levantou a mão, hesitou, e então, com uma delicadeza que partiu o coração dela, enxugou a lágrima com o polegar. O toque foi um choque suave, uma corrente de calor que percorreu todo o seu corpo. Você é a mulher que salvou o homem que destruiu seu mundo, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você é a bruxa que encontrou um caminho onde só havia abismo. Você é a pessoa mais forte e mais corajosa que eu já conheci. Uau! Sua mão desceu para acariciar sua face, seus dedos entrelaçando-se em seus cabelos cor de cinza. E se você permitir, eu gostaria de conhecer a mulher que existe além do ódio. Eu gostaria de passar o resto da minha vida tentando ser digno dela. Era demais. Era tudo muito rápido, muito intenso, muito impossível. Mas olhando em seus olhos,
Lyrae não viu o rei, nem o carniceiro. Viu o homem que chorou no chão por tê-la machucado. O homem que se ajoelhou diante de seu próprio povo e confessou sua maior vergonha. O homem cujo toque agora a fazia sentir-se como se estivesse finalmente, chegando em casa, após uma longa e fria jornada. Ela se inclinou para a frente, fechando a pequena distância entre eles. O beijo não foi sobre paixão desenfreada. Foi sobre reconhecimento. Foi sobre dois mapas de dor se sobrepondo e encontrando, nas cicatrizes um do outro, um contorno que se encaixava. Seus lábios se encontraram com uma hesitação que se dissolveu em um suspiro compartilhado. Era quente, salgado com suas lágrimas e profundamente certo. O elo entre eles vibrou, não com magia, mas com uma ressonância puramente humana, como duas cordas afinadas na mesma nota finalmente sendo tocadas juntas. Quando se separaram, a respiração de ambos estava irregular. A testa de Draven repousava contra a dela. O pacto, ele murmurou. Vamos fazê-lo, juntos. O ritual aconteceu na floresta, na borda do que fora Ashvale. Era justo, Mira dissera. Onde a vida foi tirada, uma nova ligação deveria ser forjada. Sob a lua nova, um símbolo de novos começos, eles se ajoelharam frente a frente em um círculo de pedras antigas. Mira cantarolava em uma língua antiga, sua voz misturando-se com o sussurro do vento nas árvores. Lyrae segurava uma lâmina de prata. Draven estendeu a palma da mão. Sem hesitar, ela fez um corte limpo. Ele não pestanejou. Então, ela entregou a lâmina a ele e ofereceu sua própria palma. Ele segurou sua mão com uma reverência que fez seu coração apertar e fez um corte idêntico. Pelo sangue que tira, pelo sangue que dá, Mira entoou. Pelo passado que pesa, pelo futuro que se abre. Que este laço una, não para dominar, mas para sustentar. Que a proteção de um seja o dever do outro. Que a vida de um ecoe na vida do outro. Eles entrelaçaram as mãos feridas, palma contra palma. O sangue deles se misturou, quente e vivo. Uma onda de energia percorreu Lyrae, não dolorosa, mas poderosa, como a maré do oceano. Ela viu os olhos de Draven se arregalarem, sentindo a mesma coisa. O elo se solidificou, transformando-se de um fio em uma corda, em uma raiz profunda e inquebrável plantada no solo de suas almas. Ela sentiu-o, não apenas suas emoções, mas a essência dele, sua força teimosa, sua lealdade feroz, sua culpa transformando-se em determinação. E ela sabia, sem sombra de dúvida, que ele sentia o mesmo dela, sua resiliência, seu medo, sua esperança frágil e crescente. A magia fluía, tecendo-se no ar ao seu redor. Lyrae pôde ver o velamento, uma teia de luz prateada e sombra que se estendia pela floresta, protegendo pequenos bolsões de vida. E viu novos fios, da cor de tempestade e aço, entrelaçando-se com a teia, fortalecendo-a, sustentando-a. O selo não estava quebrado, estava renovado, reforçado. Quando a luz baixou, eles ainda estavam ajoelhados, de mãos dadas. O sangue em suas palmas havia coagulado, selando o corte e o pacto. Draven ergueu sua mão entrelaçada à dela e pressionou seus lábios contra seus nós dos dedos. Pelo meu sangue e pela minha vida, ele prometeu, seus olhos brilhando sob a lua. O julgamento de Corvan foi rápido. A traição era inegável. Ele não foi executado. Draven o baniu para viver o resto de seus dias nas terras geladas do norte, sem título, sem honra. Uma morte mais lenta para um homem cujo alimento era o poder. O conselho, abalado e sem a influência de Corvan, aceitou a nova aliança com relutância cautelosa. A notícia de que o rei estava ligado por sangue aos Ashvale foi um choque, mas a força renovada de Draven, sua saúde plena e sua determinação inabalável calaram qualquer protesto direto. Meses se passaram. Lyrae não morava mais na torre. Ela tinha seus próprios aposentos, próximos aos dele, com uma porta interconectada que muitas vezes permanecia aberta. Ela era oficialmente a conselheira real para assuntos das florestas, um título inventado que dava legitimidade à sua presença.
Na realidade, ela era a ponte. Ela e Mira trabalhavam com os Ashvale, que, um a um, começavam a emergir cautelosamente dos esconderijos, sentindo a mudança no próprio ar, na magia que os protegia. Uma tarde, Draven encontrou Liray nos jardins do palácio, onde ela plantava ervas Ashvale ao lado de flores Draven. O sol estava quente em seus cabelos, que ela agora usava trançados de uma maneira que lembrava ambas as tradições. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços e enterrando o rosto na curva de seu pescoço. Ela se encostou nele, um sorriso tranquilo em seus lábios. O elo entre eles era um murmúrio constante, um reconforto, não uma invasão. O conselho está reclamando novamente, ele murmurou contra sua pele. Dizem que uma aliança precisa ser selada por um casamento, para dar herdeiros, para consolidar a paz. Liray sentiu um frio passageiro. Ela se virou em seus braços. E o que o rei diz? Ele a observou, seus olhos sérios. O rei diz que ele já fez um pacto de sangue mais profundo do que qualquer contrato de casamento, e que ele só se casará com a mulher que ele ama, se ela o quiser. Ele fez uma pausa, sua vulnerabilidade exposta. Ela o quer? As lágrimas voltaram aos olhos de Liray, mas desta vez eram de uma alegria tão profunda que doía. O passado ainda estava lá, uma cicatriz que sempre doeria em dias frios. Mas o futuro era isso, esta escolha, este homem. Ela o quer, ela sussurrou. Ela o quer com todo o coração que não sabia que ainda possuía. O beijo que se seguiu foi doce, lento e cheio da promessa de todos os amanhãs que viriam. Não seria fácil. Haveria desconfiança, desafios, dias em que a dor do passado pareceria muito grande, mas eles carregariam juntos, sustentados pelo sangue que outrora dividira e que agora os unia. Lá no alto, o falcão testemunhava o nascimento de um novo tempo. Onde antes havia sangue e sombras, agora ecoava a promessa de um reino unido. Draven e Liray sabiam que o caminho seria longo, mas a âncora já estava lançada. Ali, naquele abraço, o triunfo não pertencia à coroa, mas à honestidade. Eles provaram que o amor mais forte não é aquele que nunca sofreu, mas aquele que teve a audácia de florescer em solo envenenado, curado pelo perdão. E assim termina a saga da bruxa e do rei Alfa. Se esse final deixou um quentinho no seu coração, não esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo conto. E me diz uma coisa, qual foi a sua parte favorita dessa história? Vamos conversar ali nos comentários. Estou esperando por você. The salt is on the threshold, but the door is left unbarred. I trace the light you're leaving across the shadows in the yard. I trace the light you're leaving across the shadows in the yard. You don't need a charm to find me. You don't need a map or star. It's the gravity in the room when the moon begins to rise. It's the tether in the gloom between the weaver and the prize. One heartbeat in the dark, a fire from a single spark. I hear the forest calling, but I only hear your name. The wild blood is falling to a much more quiet flame. The wild blood is falling to a much more quiet flame. We are different kinds of heavy. We are different kinds of same. It's the gravity in the room when the moon begins to rise. It's the tether in the gloom between the weaver and the prize. One heartbeat in the dark, a fire from a single spark. Woven in the starlight, etched into the bone, a power we have stumbled on that we've never ever known.
Just you and the poles, woven in the stars.